Você já imaginou como seria o mundo hoje se os dinossauros nunca tivessem sido extintos? Se o asteroide que atingiu a Terra há 66 milhões de anos tivesse passado alguns quilômetros mais longe, como seria a vida agora? Prepare-se. Neste vídeo, vamos viajar para um planeta alternativo, onde montanhas de escamas ainda caminham sobre a Terra, onde céus e florestas são cortados por criaturas que pesam toneladas, e onde a presença humana, se existisse, teria um preço altíssimo. Se inscreve, deixa o like e vamos nessa. Primeira pergunta: seria possível que nós, humanos, existíssemos nesse mundo? A resposta curta é: provavelmente não, ou pelo menos não do jeito que somos hoje. A extinção dos dinossauros abriu um caminho evolutivo que permitiu aos mamíferos crescerem, se diversificarem e, milhões de anos depois, gerar os primatas que deram origem aos humanos. Sem aquela catástrofe, os mamíferos teriam continuado a viver à sombra dos gigantes. Então, na maioria dos cenários plausíveis, não haveria civilizações humanas como conhecemos. Mas para tornar a hipótese mais interessante, vamos assumir duas possibilidades. A primeira, um mundo dominado exclusivamente por dinossauros, e a segunda, um mundo com humanos coexistindo com dinossauros, e explorar as consequências de cada uma. 1. Mundo dominado por dinossauros, a terra dos gigantes. Se os dinossauros seguissem dominantes, a fauna global seria vasta e variada, com nichos ecológicos ocupados por répteis gigantes em todos os níveis tróficos. Predadores de topo, como o Tyrannosaurus rex, e grandes terópodes continuariam a exercer pressão sobre herbívoros enormes. Imagine campos inteiros atravessados por rebanhos de argentinossauros, saltando sobre rios e derrubando árvores ao se alimentar. As florestas e planícies teriam estrutura diferente. Árvores maiores e mais resistentes para suportar a forrageação contínua, pântanos e ecossistemas moldados por espécies que hoje só conhecemos em fósseis. A cadeia alimentar seria baseada em herbívoros gigantescas que exigiriam enormes quantias de biomassas. E as plantas teriam evoluído defesas mais intensas, cascas mais duras, espinhos, gatilhos químicos. Sem mamíferos dominantes, muitos grupos modernos, aves, mamíferos placentários, primatas, jamais teriam se diversificado. A biodiversidade seria rica, mas com uma composição completamente distinta da que vemos hoje. E sem a pressão evolutiva que favoreceu cérebros grandes e sociabilidade complexa em mamíferos, inteligência, como a humana, talvez não tivesse avançado da mesma forma. 2. Humanos coexistindo com dinossauros. Como seria a sociedade? Agora imagine o cenário mais cinematográfico. Nós conseguimos surgir e temos que conviver com dinossauros. Como seriam as cidades, a agricultura, a tecnologia e a cultura? Cidades e arquitetura. Cidades modernas, como as conhecemos, simplesmente não funcionariam. Seriam necessárias fortificações maciças, muralhas com metais superresistentes, sistemas de contenção profundos e rede elétrica adaptada para repelir ou desestimular animais gigantes. Arranha-céus teriam bases reforçadas, muros perimetrais seriam comuns, e bairros seriam projetados pensando no comportamento animal. Rotas de avistamento, zonas de escape, áreas fortificadas para a agricultura. Os centros urbanos provavelmente se concentrariam em regiões naturalmente inacessíveis a grandes herbívoros, como planaltos rochosos, ilhas fortificadas ou áreas com geologia inóspita. Imagine metrópoles cercadas por fossos gigantes, pontes elevadas com portas blindadas e drones patrulhando 24 horas. O transporte seria muito diferente. Estradas elevadas, veículos blindados, túneis subterrâneos reforçados. A aviação seria fundamental, mas mesmo ela exigiria protocolos para evitar colisões com grandes pterossauros. Agricultura e alimentação. A agricultura seria o maior desafio. Safras precisariam de cercas imensas e defesas ativas contra herbívoros que, com um só passo, poderiam dizimar hectares de plantação. A domesticação de plantas provavelmente teria caminhos distintos. Cultivos protegidos, estufas subterrâneas e alimentos mais concentrados em calorias por área plantada. Criar gado seria quase impossível em áreas abertas. Em vez disso,
A domesticação de animais pequenos e resistentes seria a prioridade. Fazendas verticais, hidroponia e agricultura protegida seriam tecnologias centrais muito antes do que realmente foram em nossa história. Economia e tecnologia. O esforço para sobreviver diante de predadores gigantes faria a humanidade priorizar ciência e engenharia de contenção, biotecnologia, materiais ultra-resistentes e vigilância. Empresas de segurança anti-dinossauros seriam as mais ricas do planeta. A energia também teria caminhos diferentes. Precisaríamos de geração massiva para muros elétricos, cercas, drones e veículos blindados. Então a pesquisa em fontes de alta energia teria avanço acelerado. Medicina e biologia teriam ênfase em toxinas e venenos. Aprender a neutralizar ou afastar espécies perigosas. E também em entender o comportamento e as redes sociais de dinossauros. Um ramo inteiro da ciência se dedicaria ao comportamento dinossáurico, à reprodução e à biologia molecular desses animais. Cultura e religião. Culturalmente, os gigantes estariam no centro dos mitos, lendas e religiões. Cidades teriam santuários para apaziguar deuses escamosos. As artes, arquitetura e rituais seriam moldados pelo contínuo encontro com o colossal. A estética urbana privilegiaria ocultação, camuflagem e fortificação, oposta à nossa tendência atual de exibição. 3. Ecologia e equilíbrio. Quem controlaria o planeta? Se dinossauros existissem, o equilíbrio ecológico teria trilhas diferentes. Espécies invasoras modernas poderiam sequer existir, e os papéis ecológicos que hoje vemos em mamíferos seriam ocupados por répteis gigantes. Predadores marinhos maciços, pterossauros patrulhando o ar e uma complexa dança entre herbívoros e carnívoros definiriam biomas inteiros. Outro ponto: doenças e microbioma. A presença contínua de dinossauros traria patógenos diferentes, e a coevolução entre hospedeiro e parasita teria moldado sistemas imunológicos distintos. A medicina humana teria que se adaptar a ameaças que talvez não existam no nosso mundo real. E a farmacologia poderia ter se desenvolvido mais cedo para lidar com toxinas e infecções vindas desses gigantes. 4. Possíveis domesticações e inteligência dinossáurica. E se estivéssemos diante de dinossauros inteligentes? Alguns paleontólogos especulam que certos terópodes, como o Troodontidae, mostravam sinais de inteligência acima da média entre répteis. Em uma linha evolutiva alternativa, espécies parecidas com Troodon poderiam ter evoluído para formas mais racionais. Isso levanta uma pergunta fascinante. E se existissem seres inteligentes não humanos, descendentes de dinossauros? Nesse mundo, a interação poderia ir além do conflito. Alianças, domesticação parcial e até cooperação simbiótica. Satélites, tecnologias, agricultura e até urbanismo poderiam ter evoluído em conjunto com criaturas inteligentes, resultando em uma sociedade muito diferente. Talvez com hierarquias baseadas em força física e outra baseada em habilidade cognitiva. 5. Riscos para a humanidade. Um planeta sob ameaça constante. Mesmo com tecnologia, viver perto de dinossauros seria um risco diário. Um ataque concentrado poderia dizimar cidades inteiras. Um herbívoro gigante em pânico poderia nivelar bairros. As ondas migratórias sazonais desses animais poderiam transformar regiões agrícolas inteiras em inabitáveis por longos períodos. A logística de sobrevivência seria brutal. Manter estoque de comida protegido, rotas de fuga, planos de contingência e vigilância constante. Isso mudaria nossa psicologia social. Comunidades mais coletivas, com grande ênfase em cooperação para a defesa, a militarização da sociedade seria provável, e valores como coragem, resistência e furtividade seriam muito mais valorizados. 6. Beleza, terror e maravilha. Por que a ideia fascina tanto? Apesar dos riscos, pensar num mundo com dinossauros ainda vivos também é deslumbrante. Imagine florestas cheias de vida gigantes, a terra vibrando com passos de criaturas colossais, céus riscados por asas de pterossauros. A sensação de pequenez seria constante, e, ao mesmo tempo, haveria uma inspiração artística e científica sem igual.
Paleontólogos seriam as maiores celebridades científicas. Ecoturismo teria uma face extrema, com safaris de observação de saurópodes em áreas seguras. A ficção científica teria sido escrita diferente. Não mais sobre humanos dominando a natureza, mas sobre humanos aprendendo a coexistir, negociar e sobreviver. No fim das contas, o asteroide que extinguiu os dinossauros pode ter sido o maior presente da história para a nossa espécie. Sem ele, as condições que permitiram o surgimento de mamíferos dominantes e, muito depois, da nossa própria espécie, poderiam não ter existido. Se os dinossauros tivessem continuado, o planeta seria um lugar mais perigoso, mais lento para a emergência tecnológica humana, ou até completamente distinto, com formas de vida e inteligência que hoje não conseguimos sequer imaginar. E você? O que faria se acordasse num mundo onde dinossauros convivem com humanos? Você escolheria viver numa cidade fortificada ou partiria para uma vida nômade em áreas menos povoadas? Comenta aqui embaixo. Quero ver as ideias mais loucas e criativas. Se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que ama dinossauros e história alternativa. No próximo vídeo, vamos explorar: como seria a Terra se a gravidade fosse metade do que é hoje? Não perde! Até a próxima! E lembra, alguns presentes da história vieram na forma de pequenos asteroides.